Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula e hoje inaugurando o nosso terceiro bimestre. Mais da metade do ano já passou, a gente está bastante tempo em quarentena, mas a gente tem que continuar. Então, foco, força e vamos tentar tornar esse momento o melhor possível, tentar extrair alguma coisa, tentar aprender mais, porque é para isso que nós estamos aqui. Beleza? Bom, pessoal, então agora a gente vai continuar o nosso tour pelo mundo. A gente já falou da Europa, falamos do leste europeu e agora a gente vai entrar na Ásia, tá bom? Então, pega a apostila, o caderno e me acompanhe em mais uma aula. Bom, pessoal, se na Europa, que era um continente minúsculo, a gente viu uma diversidade cultural muito grande, imagine na Ásia, que é o maior continente do mundo. É um lugar que tem uma população muito grande, que tem uma diversidade física, de montanhas, desertos, pradarias, florestas muito grande, que tem culturas milenares, a cultura chinesa, a cultura indiana, a cultura japonesa. Então, a gente pode presumir a partir disso que a Ásia é um lugar extremamente diverso, tá? A gente não vai encontrar é, dois lugares iguais na Ásia, porque são muito diversos mesmo, tá? Do ponto de vista físico, no ponto de vista linguístico, no ponto de vista cultural, em tudo. Beleza? Bom, dito isso, vamos iniciar com a sua localização. Europa vocês têm fácil na cabeça aí. Peguem lá, mentalizem aí o mapa mundi. Estão sabendo ali Europa. Beleza, Ásia. A Ásia ela está localizada ao leste de Greenwich, tá bom? Como eu falei, é o maior continente do mundo. 60% da população do planeta está na Ásia. Detalhe, tá? Um terço da população do mundo está só em China e Índia. A gente está em torno de 7 bilhões, um pouco mais. 2 bilhões e meio estão em China e Índia, tá? Então é muita gente mesmo, tá bom? Bom, e ali eu até sinalizei ali em vermelho para vocês verem a linha do Equador, tá? Então ela tá quase todo localizado no hemisfério norte, apenas ali a Indonésia e algumas outras ilhotas que estão localizadas no hemisfério sul. De modo geral, é, leste de Greenwich e hemisfério norte. Tranquilo? Beleza? Bom, vamos então, pessoal, aos limites do continente asiático, tá? Então eu peguei esse mapa aqui da Ásia. Eu peço que vocês que me acompanhem com bastante atenção, porque conforme eu vou passando, vai elencar aqui os lugares que eu estou falando, tá? Então vocês estão vendo aí o continente asiático. Lembrando, Rússia e Turquia são dois países que estão presentes em dois continentes, tá? Rússia e Turquia estão tanto na Ásia quanto na Europa, beleza? Então observem ali onde eu escrevi ali Urais, tá, gente? Ali os Urais separam a Rússia europeia da Rússia asiática. Urais, pessoal, é uma cadeia de montanhas, tá bom? Ela pega ali parte da Rússia, vai até ali o Cazaquistão, tá? Então ela separa Rússia europeia da Rússia asiática, beleza? Descendo ali tem o Cazaquistão, que já faz parte da Ásia, o Mar Cáspio e o Mar Negro. Aliás, Mar Cáspio, Mar Negro e Mar Mediterrâneo, tá bom? Essa região aí, pessoal, é a região do Cáucaso, tá? É uma região bastante montanhosa, áreas de placas tectônicas, de choque de placas tectônicas, então tem intensos tremores. Uma região muito rica em petróleo, em gás natural. A região da Chechênia, que a gente viu no bimestre passado, fica ali no Cáucaso, então é uma área estratégica para a Rússia muito importante, porque é ali que passam os gasoduto e oleoduto que leva petróleo e gás para a Europa, tá bom? E ali, o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, que separam a Turquia da Europa e o Estreito de Bósforo, pessoal. O Estreito de Bósforo talvez seja o lugar geoestratégico mais importante da história.
Tá? O Estreito de Bósforo é um pequeno canal que liga o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo e ele separa a Turquia asiática da Turquia europeia, separa precisamente a cidade de Istambul. Tá? Istambul já teve outros nomes, como por exemplo Bizâncio e Constantinopla. Tá? Constantinopla foi a sede do Império Romano do Oriente e ela era a porta de entrada ou a porta de saída para a Ásia. Então, todas aquelas caravanas que faziam a Rota da Seda, que traziam porcelana, que traziam tempero, seda da Ásia, tinha que passar pelo Bósforo, tinha que passar pela cidade de Constantinopla. O que acontece? Essa cidade ela foi conquistada pelos turcos em 1417 e eles fecharam essa porta. Bom, se fechou ali a Turquia, você vai ter como passar um Cáucaso, uma região extremamente montanhosa. Vai ter como passar os Urais? Montanhoso também. Vai ter que tentar atravessar o Mar Negro, uma área de muçulmanos. Qual que era a solução que eles encontraram? Contornar a África, e aí vai dar origem às grandes navegações. Então, o controle de Bósforo, do Estreito de Bósforo, foi muito importante. Ele é tão importante quanto o Canal de Suez, ali no Egito, e o Canal do Panamá, aqui na América do Sul, tá bom? E o Canal de Suez, que eu acabei de mencionar, é o que separa a Ásia do continente africano, tá? Separa ali o Egito da Península Arábica, tá? E ali que vocês estão vendo, essa área de mar, é o Mar Vermelho. Então tem um pequeno canalzinho que liga o Mar Mediterrâneo até o Mar Negro, fazendo que não seja mais necessário você dar essa volta no continente africano para chegar até na Ásia. Tá? Você consegue encurtar o caminho pela metade. Tá bom? Bom, então, deixando aqui essa fronteira oeste, vamos falar um pouco aqui do sul. A Ásia ela é banhada por dois oceanos, tá? O Oceano Índico e o Oceano Pacífico, tá, pessoal? O Oceano Índico ele tem águas mais quentes, ele tem um clima bem particular e a gente vai ver mais para frente as monções que acontecem no sul da Ásia por conta dessas águas quentes do Índico, tá bom? E entre o Índico e o Pacífico, a gente tem uma situação bastante interessante, que é o limite entre a Ásia e a Oceania. Observem aqui, estão vendo? Estão vendo que é uma ilha dividida em duas, correto? Essa é a ilha de Papua. Tá? A parte em amarelo da ilha pertence à Indonésia, e a Indonésia faz parte da Ásia. A parte em cinza pertence a Papua Nova Guiné, que faz parte da Oceania. Tá bom? Mas, professor, por que a ilha é cortada no meio? Percebam que é um corte reto, tá, pessoal? Por quê? Essa ilha de Papua ela foi dominada por dois povos europeus. Tá? A parte de Papua Nova Guiné foi conquistada pelos ingleses e a parte da Indonésia foi conquistada pelos holandeses. Então, quando esses países ganharam independência, eles cortaram a ilha no meio, tá? Um corte reto, mesmo simplesmente colocaram a régua e passaram a linha lá. Agora, só lembrando, né? Na ilha de Papua existia uma população nativa, existiam os papuanos. E ninguém perguntou para eles em quem que eles queriam ficar, se era com a Indonésia, que era possessão holandesa, ou se era do Papua Nova Guiné, que era possessão britânica. Então não levou em consideração nada, tá? Simplesmente cortaram a ilha sem pedir com licença para ninguém, tá? A mesma coisa que aconteceu na África. Se a gente olhar o continente africano, as fronteiras um monte são retinhas, porque eles sentaram, passaram a régua e falaram, ó, essa parte aqui é sua, essa parte aqui é sua, tá bom? E por fim, aqui no extremo leste da Ásia, na região de Vladivostok, para quem joga War, nós temos na Sibéria a fronteira com a América. Isso mesmo, pessoal, fronteira com o continente americano, tá? A gente está acostumado a olhar esse mapa na projeção de Mercator e a gente acha que a Ásia está muito distante da América, ou pelo menos essa parte da Rússia está muito distante dos Estados Unidos. Mas não está não, tá? Tanto que esse espaço, esse pequeno canal que separa a Rússia
dos Estados Unidos, precisamente do Alasca, é chamado de Estreito de Bering, tá bom? O Estreito de Bering, pessoal, ele é apontado como a porta de entrada dos primeiros homens na América, tá? Então, num período mais gelado, um período glacial, onde o nível do oceano era mais baixo, surgia uma ponte terrestre que permitiu a passagem de pessoas da Ásia para a América. E se a gente olhar a fisionomia do asiático, que tem estatura baixa, tem os olhos um pouco puxados, tem aquele cabelo liso, e comparar com o indígena, eles são muito parecidos. A diferença é que o indígena ele é mais negro por conta da melanina, porque é um clima tropical, que faz mais sol, enfim. Mas de modo geral, a semelhança genética entre o asiático e o nativo americano é muito próxima. Indica então que os primeiros habitantes da América vieram da Ásia. Agora, uma hipótese é do Estreito de Bering, tá bom? E o Alasca, pessoal, que é uma coisa um pouco separada dos Estados Unidos, né? Tem os Estados Unidos, Canadá e lá tem a pontinha que é o Alasca, tá? O Alasca ele foi comprado pelos Estados Unidos em 1867, tá comprado com dinheiro. Aliás, boa parte do território dos Estados Unidos foi comprado, e vocês já viram isso no ano passado. Eles compraram uma região ali do Novo México, compraram a região do Oregon, da França, e assim que eles se tornaram um país grande, eles foram comprando todas as terras em volta, tá bom? E assim eles compraram o Alasca. Só retomando aqui uma coisinha que a gente viu lá no primeiro bimestre. Lembra da Guerra Fria? Vocês acham que Estados Unidos e Rússia estavam muito longe de um atacar o outro? Não, pessoal. Uma base ali na Sibéria acertaria fácil o Alasca. Pô, professor, não tem nada no Alasca. Não tem, mas é um aviso de guerra. Então, a tensão era muito próxima, porque os dois estavam ali, ó, um pertinho do outro, literalmente vizinhos, tá bom? Bom, dito isso, já feito esses limites da Ásia, agora a gente vai fazer uma divisão. A exemplo que a gente faz na América. Nós temos a América do Norte, América Central e América do Sul. E a Ásia, dá para dividir? Dá também. Só que vai dar um pouco mais de trabalho. Vai facilitar a nossa compreensão, mas dividir a Ásia dá um pouco de trabalho, tá? Primeiro porque não são só 3 áreas, tá? São 6. Nós temos Ásia Setentrional, Ásia Central, Oriente Médio, Ásia Meridional, Sudeste Asiático e Extremo Oriente. Vamos agora com calma olhar cada uma dessas regiões então. Bom, pessoal, Ásia Setentrional. Setentrional é sinônimo de norte, assim como meridional é sinônimo de sul. Então, é a região norte da Ásia. E é bem simples, é basicamente a Rússia, tá bom? A Rússia é a Ásia Setentrional. Aí depois nós temos uma área muito importante, que é a Ásia Central. A Ásia Central é uma área de montanhas e estepes e alguns desertos que fica ali entre o Mar Cáspio até a China, uma área bastante montanhosa que compreende aquelas antigas repúblicas soviéticas, Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, pega a parte do Afeganistão e do Irã. Tá? Então, é essa área que está bem ali no meio, de fato, da Ásia, a Ásia Central. Uma área bastante importante, muito rica em minérios, em petróleo, gás natural. Bom, aí depois nós temos o Oriente Médio, tá? Definir Oriente Médio, pessoal, é um problema, tá? Porque, primeiro, é um termo pejorativo, mas que a gente acaba adotando. Por quê? Durante lá as grandes navegações, os espanhóis, portugueses, ingleses buscavam o quê? O extremo Oriente. Eles buscavam a China. Então, o que é Oriente Médio? Algo que está no Oriente, mas está no meio. Então, é essa região da Península Arábica aí que vocês estão vendo, mais a Turquia, o Irã, Iraque, e uma parte do norte da África. Aqui no caso, pessoal, é apenas o Egito, tá? A gente pode falar também em Grande Oriente Médio. Aí nós estamos falando em toda essa parte, mas todo o norte da África,
toda a área muçulmana. Aí vai pegar Líbano, Marrocos, Síria, que mais? Turquia, Tunísia, tá? Toda essa área ali muçulmana do norte da África. Mas, para simplificar as coisas, falando só do Oriente Médio asiático, são esses países aí da Península Arábica. Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Iraque, Turquia, aqueles monte de país pequeno, como Emirados Árabes, Bahrein, Catar, todos estão aí. Israel, Jordânia, ali na divisa com o Egito. E aí, o Grande Oriente Médio. Só lembrando, pessoal, o Oriente Médio é um dos berços da civilização. Tá? As principais civilizações da antiguidade, Mesopotâmia, por exemplo, estavam ali no Oriente Médio. Os egípcios fazem parte do Oriente Médio. Os gregos estão ali bem próximos do Oriente Médio. As três religiões abraâmicas, ou seja, que tem Abraão como profeta, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, estão localizados ali no Oriente Médio. Então, é um ponto muito importante, porque, primeiro, ele faz a ligação da Ásia, Europa e África. Segundo, é uma região ocupada há muito tempo. Terceiro, uma área, uma cultura muito particular, muito interessante, porque cada lugar desse é muito particular. Ele tem as suas características, ele tem a sua cultura, então não é uma coisa só, justamente por essa ocupação milenar. Então, pessoal, agora nós temos a Ásia Meridional. Meridional aqui significa sul. Tá? Então, essa área banhada pelo Oceano Índico é composta pela Índia, Bangladesh, Paquistão e alguns territórios próximos, que estão ao sul da Cordilheira do Himalaia. Tá? É uma área bastante complexa também. Primeiro, território milenar, foi ocupado pelos britânicos durante muitos séculos. Basicamente, Índia e Paquistão e Bangladesh era uma coisa só e depois foram separadas. Paquistão é um país, a parte muçulmana foi para Paquistão e Bangladesh. A Índia ficou sendo um país hindu, uma parcela da população fugiu para Myanmar. Então, nós temos conflitos lá até os dias de hoje por conta dessa confusão que os britânicos fizeram nessa área da Ásia. Beleza? E por fim não, perdão, né? Continuando, nós temos o Extremo Oriente, que é conhecido como Leste Asiático também, composta por Mongólia, China, Japão e as duas Coreias, tá bom? E qual região que falta? Sudeste Asiático, tá bom? Essa região ali da Indochina, tá? Esse pedaço do continente abaixo da China nós chamamos de Indochina, tá? Laos, Camboja, Vietnã e das ilhas ou arquipélagos que fazem parte ali tanto no Pacífico quanto no Índico. Aí nós temos Indonésia, tem Filipinas, tem Tailândia, tem Maldivas, várias ilhotas ali que compõem o Sudeste Asiático. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês lavem as mãos constantemente, cumpram a quarentena certinho. Estou com saudade de dar aula para vocês. Um abraço e até mais.